pessoas dominam cada vez mais esse mercado, tá bom? E essa tendência também não para de crescer. Bom, e aí você tem como resultado desse processo, desse êxodo rural, o crescimento do número de cidades, cada vez mais cidades e cada vez mais numerosas, um crescimento sem planejamento nenhum, né, de maneira desordenada, e ao mesmo tempo que tem, né, um aumento do transporte das redes de comunicação e um aumento óbvio e claro das desigualdades sociais. A Zona Franca de Manaus, pessoal, ela foi criada, tá? E ela é um modelo de desenvolvimento econômico feito pelo governo brasileiro. Então, por que a Zona Franca de Manaus ela foi criada? Para acelerar a produção econômica da região amazônica. Ou seja, lembra que a gente falou que a região norte do Brasil era a região com menor densidade demográfica? É justamente, esse foi um projeto, tá? Justamente para tentar mudar um pouquinho desses fatores. Então, a gente tem aqui um aumento da integração social e também da produtividade da região. De que forma? Atraindo as indústrias. Como é que você atrai uma indústria para um determinado local que pouca gente ia? Reduzindo imposto. Para pagar menos, claro que todo mundo vai. Então, hoje nós temos mais de 600 indústrias na Zona Franca de Manaus, graças aos incentivos dos impostos. Viu que interessante? Então, hoje, a Franca Zona de Manaus, ela não está apenas na cidade de Manaus, né, que fica no Amazonas, fica em outras também. Então, hoje você se expande aí para os estados de Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá e Roraima. Entre vários tipos de produtos, a gente pode destacar a produção de computadores, de relógios, de bicicletas, ar-condicionado, motos, celulares, televisores, veículos e eletrodomésticos. Pessoal, também é importante destacar aí que nós temos, infelizmente, por causa também dessas grandes industrializações em produções em larga escala em diversas regiões do nosso país, e não só, né, no mundo inteiro, uma consequência que é a poluição da água. E isso faz com que haja uma contaminação, né, nos recursos que nós, os seres humanos, utilizamos, mas também nas plantas e nos animais que vivem daquela biodiversidade. E também, né, a gente tem que ver que parte dessa industrialização, ela sempre vai gerar poluição. Mas como é que uma indústria gera poluição? Já parou para pensar? Por vários motivos, depende da indústria e depende do que ela está fazendo. Mas, em termos comuns, olha, lançamento de poluentes diretos na água, que muitas vezes não tem controle e nem fiscalização, uso de agrotóxicos no solo, né, se for uma agroindústria, descarte errado de substâncias, geralmente eles têm lixos próprios em momentos apropriados, né, e até o descarte de lixos comuns. A gente está falando de indústrias com uma enorme quantidade de pessoas. E entre os problemas que podem causar, além dos problemas atmosféricos, problemas no mar, e na água, especificamente, a contaminação dos lençóis freáticos, dos rios, dos mares, oceanos, dos lagos, enfim, e toda uma vida que depende disso, né? Não só a vida marinha, mas também as plantas e nós, seres humanos. O campo, pessoal, então, nos últimos anos, a população, com essa saída que ela está tendo aí das zonas rurais, né, das zonas rurais do campo e indo para as grandes cidades, a gente tem que ver essa questão tecnológica, como eu falei, da formação que é necessária e também da centralização que hoje acontece bastante, né? Então a gente tem cada vez mais dos donos com poucas, dominando todos os recursos. E a gente também tem, por um outro lado, alguns avanços. Então hoje a produção do campo ela é feita com muita automação. Muitas vezes a pessoa que vai operar a máquina pode nem estar na mesma cidade da máquina, né? Isso é muito louco. Às vezes a pessoa sentada no escritório dela controla tudo. Então hoje você consegue operar todos os procedimentos agropecuários através da internet, monitoramento das ações agrícolas em cada etapa. Então se você tiver uma falha em alguma etapa, você consegue corrigir especificamente aquela, mecanização à distância, como eu falei para vocês, você retirar, né, o fator homem muitas vezes do processo,
tem lado bom, mas também tem lado ruim desse processo todo, né? A agricultura, né, ela fica muito mais precisa e você consegue rastrear os produtos, ou seja, eles não se perdem, digamos assim, no meio do caminho. Você consegue, desde o momento da colheita até o momento da entrega ao consumidor, todo um controle e fiscalização daquilo que se está plantando e vendendo. Além disso, há uma grande diferença que você tem que tomar cuidado com essa prova do cultivo orgânico e também do cultivo tradicional. Nos anos 70, a agroindústria ela cresceu bastante, né, devido aos subsídios do governo, principalmente durante o período da ditadura militar, e você teve, né, entre outras coisas, também a devastação de muitas florestas, o uso intensivo dos solos e a contaminação, né, por agrotóxicos para a produção em larga escala, que é, afinal de contas, é por isso, né, para afastar as pragas e conseguir produzir cada vez mais. Só que há riscos desse tipo na nossa saúde, na nossa alimentação, e nessa indústria intensiva. E aí surge como oposição o cultivo orgânico. O que é o cultivo orgânico? É aquele feito em pequenina escala, tá? Onde eles vão dispensar qualquer tipo de agrotóxico. Então vai dispensar os químicos, não vai ter drogas, não vai ter hormônios, não vai ter produtos que a gente viu que não podem ser geneticamente modificados, não pode ter corantes, não pode ter químicos, não pode ter nada, ok? Então o cultivo orgânico, ele surge isso. Qual que é o resultado? Obviamente, esses produtos, eles têm um maior valor nutricional, é muito mais saudável. Só que eles só conseguem produzir em pouquíssima escala, porque fica muito mais caro e demora muito para crescer, diferentemente dos outros, né? Há algum desperdício. Então, o resultado final, um produto orgânico, tem a vantagem de ser mais saudável. Porém, vai ser muito mais caro. Se você for no supermercado e tentar comprar um produto orgânico, vai, só que vai estar 3 vezes mais caro que o produto original. E qual que é a vantagem do produto tradicional? O preço. Mas não espere lá muita saúde, porque no tradicional eles produzem em larga escala. Essa é a única e principal preocupação deles. Também você precisa saber a diferença da agricultura familiar e da não familiar. Na agricultura familiar, ela é feita, obviamente, por uma família, mas é no meio rural, em pequena propriedade. E qual que é a grande diferenciação? Que na agricultura familiar, essa família que vai produzir, a renda dela vem exclusivamente dessa produção, tá bom? E hoje, 85% dos estabelecimentos que existem de produção no Brasil, eles são familiares. Você sabia dessa? Na mão das famílias. Então era a maioria, né? Mas apenas 25% da produção é feita por eles. Apesar de eles serem a maioria, eles têm uma menor quantidade de terras. Viu que coisa? Agora, os outros 75% da terra, Heitor, está na mão dos 15% restantes. Olha que louco, não é verdade? Ou seja, isso é também uma forma de má distribuição agrícola entre os produtores. Questão 34. Sampa. Do povo oprimido nas vilas favelas, da força da grana que ergue e destrói todas as belas, da fé a fumaça que sobe apagando as estrelas, eu vejo surgir os poetas de campos e espaços, enfim, uma música do Caetano Veloso. O problema urbano que aparece tanto na letra da canção quanto na imagem, bom, a imagem é um pouquinho já, né, já conta tudo, né? E também da letra, justamente aí na primeira linha ele já fala também. Mas vamos lá, letra A, poluição do ambiente, B, desapropriação da terra, C, precarização das moradias e D, intensificação da violência. Pessoal, isso aqui, né, é uma foto clara aí de uma favela, no site ali da USP, não sabemos exatamente qual, mas está falando, né? Inclusive na primeira linha da música ele fala do povo oprimido nas vilas e nas favelas. Ou seja, precarização de moradias, letra C de casa. Questão 56. A população rural deixa de cair, embora o número de empregados em atividades agrícolas passe a diminuir rapidamente. O que explica isso é o crescimento do emprego rural não agrícola, dos desempregados e dos aposentados que ainda residem nas zonas rurais. Em outras palavras, o êxodo continua assim, mas agora parece ser mais um êxodo da atividade agrícola do que um êxodo rural. O fenômeno retratado favoreceu a seguinte transformação no aspecto rural.
Letra A, crescimento da migração do retorno. B, desenvolvimento do setor de serviços. C, isolamento das comunidades do campo. Ou D, aperfeiçoamento das técnicas de cultivo. Como nós dissemos em aula, hoje você teve um grande desenvolvimento de vários setores que nós tivemos ali no campo. Veja, por que não pode ser a A, né, que algumas pessoas falaram na época? Porque a A vai falar que as pessoas estão voltando. E ele diz na penúltima linha, em outras palavras, o êxodo continua, a interpretação de texto. Então ele não parou, as pessoas não estão voltando para o campo. Então cuidado, tá? Leia sempre o texto até o final. Não pode ser a A, tá bom? E as comunidades, elas não estão isoladas. Simplesmente o que ele fala no texto é simplesmente dessa questão aí, né, do desenvolvimento do setor de serviços que está acontecendo no espaço rural. Portanto, a alternativa correta, letra B, de bola. Questão 57. No Brasil, a ampliação do uso da tecnologia agrícola, retratada na imagem, tem como consequência econômica A. Veja, são apenas maquinários ali operando, tá bom? Letra A, priorização do mercado interno. B, redução dos processos poluentes. C, difusão das lavouras de policultura. Ou D, elevação do índice de produtividade. Pessoal, as pessoas estão usando, né, máquinas na produção em vez de pessoas, por quê? Para aumentar a produtividade, tá? Ou seja, por quê? Porque sai, né, daquela questão, né, do erro humano, você tem mais eficiência, as máquinas não se cansam, então você consegue produzir em larga escala, em produção e colheita e tudo mais. Portanto, a alternativa correta é a letra D, né, como nós falamos em aula, elevação do índice de produtividade. Questão 56, Sistema Agrícola 1, Sistema Agrícola 2. Qual que é a diferença? No 1, feita por humanos, através de enxadas, lentamente. E no 2, maquinários, operando muito mais rápido. Uma implicação socioespacial no campo, resultante da passagem do Sistema 1 para o 2, é o quê? Letra A, redução do trabalho formal. B, intensificação do êxodo rural. C, diversificação da cultura alimentar. Ou D, desconcentração da estrutura fundiária. Pessoal, o que acontece é o processo hoje que nós estamos vendo, né, das grandes campos em nosso país. É o êxodo rural. Ou seja, as pessoas estão saindo do campo e sendo substituídas pelas máquinas e as pessoas estão migrando para as zonas urbanas, justamente por causa desse processo tecnológico que está acontecendo cada vez mais nos campos dos sistemas agrícolas. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola, intensificação do êxodo rural. Compreender o desenvolvimento sustentável talvez seja uma das lições mais importantes que a banca quer nos dar para a nossa prova. Por quê? Porque é uma expressão que a gente tem que entender, compreender, a gente tem que aplicar em nossas vidas e também levar adiante, ou seja, depois da sua prova, continuar com esses hábitos que a gente aprende na questão do desenvolvimento sustentável. É uma tendência que já vem há alguns anos e cada vez mais tem ganhando sua importância e sua relevância, principalmente no cenário que nos encontramos atualmente. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, pessoal, é aquele desenvolvimento que é capaz de suprir todas as necessidades que a gente tem, que eu e você temos em nossa geração, seja ele de matéria-prima, seja ele daquilo que a gente quer consumir, seja aquilo que a gente quer produzir, seja aquilo que a gente quer retirar da natureza, tá? Então tudo aquilo que nós queremos. Então, de maneira ilimitada? Não, é aí que está o lance. A gente pode retirar o que a gente bem entende, nós como sociedade, tá bom? Só que a gente não pode comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações que vão vir no futuro. Ou seja, o amanhã, as próximas gerações, as próximas pessoas, nossos filhos, nossos netos. Ou seja, qual é a grande responsabilidade que nós temos? É deixar de consumir? Não, e nem tem como. Inclusive, nós vivemos numa sociedade que hoje consome cada vez mais. Ou seja, a gente vai continuar consumindo, só que no limite daquilo que não pode esgotar para gerações futuras. Então, a gente tem que ter um pouco de consciência que a gente tem que deixar o nosso planeta de uma forma que
ele possa se recuperar daquilo que a gente faz e que no futuro não falte recursos essenciais também. Então, isso é o desenvolvimento sustentável, é a utilização das nossas necessidades sem nos comprometer com o dia de amanhã. Hoje em dia, nós estamos tendo muitos impactos ambientais em nossa sociedade, principalmente por causa das ações humanas. Então, a gente está fazendo o nosso impacto, a gente está alimentando tudo isso através das nossas ações, tá? Que a gente provoca no ambiente e a gente está causando aí muito impacto ambiental. Então, quais são as características disso? Aumento das áreas urbanas, uso de veículos, porque quando a gente está usando veículos, a gente está aumentando a poluição do ar. Uso irregular dos recursos, grande produção de lixo. Aliás, hoje em dia, a gente produz cada vez mais lixo, cada habitante na sociedade. E como resultado, a gente está tendo algumas consequências diretas, entre elas a extinção de inúmeras espécies, aumento da poluição, mudanças climáticas, né? Atualmente temos visto aí temperaturas extremas, de muito frio, muito calor pelo mundo, chuvas e tempestades em épocas que nunca tinha, a própria destruição da camada de ozônio, a destruição de habitats naturais, muitas e muitas inundações. Isso é só uma lista pequena de tudo o que está acontecendo. Então, há ações que nós podemos fazer? Bom, há ações que as empresas podem, há outras que o próprio governo pode fazer, mas sua prova está perguntando as ações nossas, individuais. Então, isso você tem que entender. Então, a gente pode utilizar a reciclagem justamente para que novos recursos não sejam retirados do meio ambiente, a própria doação de roupas e objetos para que as pessoas não necessitem consumir coisas novas, ou seja, a gente reutiliza certos produtos, usar produtos ecológicos, usar menos automóveis, tudo isso a gente está aplicando, né, a sustentabilidade e protegendo cada vez mais recursos do nosso ambiente. Além disso, diminuir o consumo de energia e também a economização de água, porque é cada vez mais raro, tá bom? Então a gente está preservando o nosso habitat, nossa sociedade. Quais são as formas de energia existentes hoje? Há várias, entre elas as principais que nós temos são essas. A solar, que ela vem obviamente do sol, a nuclear, a eólica é aquela energia que vem dos ventos, daquelas máquinas grandes ali, brancas e tudo mais. Térmica, ou seja, do calor, química e a mecânica, tá? Agora, quando a gente está falando do Brasil, a gente não pode ignorar as hidrelétricas, na verdade, mesmo porque dessa fonte de energia é aquela que a gente mais usa. Hoje, 90%, esse número é atualizado, tá? 90% da energia elétrica do Brasil vem através das hidrelétricas. E esse consumo que nós temos, especificamente, ele nasce muito ali depois da Segunda Guerra Mundial. E qual que é o interesse disso? Qual que é a vantagem e desvantagem? Bom, a vantagem é o preço e a desvantagem é o espaço. Como assim? Por quê? Porque para a gente ter uma energia hidrelétrica, só para você ter uma ideia, na energia hidrelétrica simplesmente precisa de um espaço enorme, exorbitante, um espaço muito, muito grande. Para quê? Para a gente ter muita reserva de água. E aí, no Brasil, geralmente, o que a gente faz? A gente delimita um local onde essa água pode ficar, um local que não tem água originalmente, e esse local é inundado. Então, muitas vezes, ocorrem muitas desapropriações de terra, às vezes até tem destruição daquele meio ambiente, vai ficar tudo embaixo d'água. Então, são escolhas aí que se fazem, muitas vezes prejudicando os animais que ali habitavam e todo aquele meio natural. Então, é uma escolha que se faz. E aí, aquele processo fica ali embaixo d'água. E depois, toda essa água, ela sai de maneira pressurizada aos pouquinhos e vão fazer, né, certos movimentos ali das pás, das hélices, que vão gerar movimentação. Essa movimentação nas turbinas vão fazer que energia seja produzida.
Na verdade, que a energia seja transformada, que a energia ela não se cria. Então a gente transforma esse tipo de energia e depois essa energia mecânica vira energia elétrica. E aí, consequentemente, você consegue acender a luz da sua casa. Hoje a gente faz isso, só que isso, qual que é a vantagem? Uma vez que você tem a água ali, você consegue utilizar aquele recurso. Então, é uma energia muito barata em termos de preço, porém, é aquilo, né? Você está falando que você vai utilizar muito do espaço e muitas vezes a natureza é completamente devastada para esse tipo de coisa. Então, hoje, infelizmente, né, a gente usa bastante, apesar de ser bem útil por um lado, você tem um prejuízo ambiental bizarro, tá bom? E qual que é que a gente faz hoje? Hoje, a gente até tem energia que seria, na verdade, sustentável, porque a nossa produção energética ela é muito grande. Só que a gente também tem certos acordos comerciais que a gente tem que compartilhar energia com outros países, muitas vezes vendendo por preços muito, muito baixos. Então, esses negócios que foram feitos, enfim, são um pouco estranhos. Mas a gente tem vários acordos com vários países e a gente mesmo fazendo uma produção energética onde a gente seria sustentado, a gente acaba vendendo. E aí o que acontece? Como a gente não pode desfazer desses acordos de venda, o produto que a gente tinha aqui para abastecer a energia local acaba não sendo suficiente. Por quê? Porque nós crescemos de população. Mais população, a gente também tem que consumir mais energia. Ou seja, a energia que nos resta acaba não sendo suficiente. Então, mesmo, olha aqui só que bizarro, mesmo a gente produzindo energia de autossustentação e nós vendermos essa energia, a energia que sobra não é suficiente. Ou seja, nós importamos energia. Deu para você entender? Hoje o Brasil ele é importador de energia, mesmo tendo energia suficiente para a sua produção. Surreal. Surreal, se você não se espanta com isso, eu me espanto por você. Fica descansado. Além disso, temos que falar do petróleo. O petróleo nada mais é do que um combustível fóssil e é o principal elemento que a gente utiliza, por exemplo, como fonte de energia para os nossos carros e não só, mas é um recurso natural que é muito utilizado. Nos anos 70 a gente começou a usar bastante essa produção e até hoje é aí o principal produto que a gente utiliza para diversas ações. O petróleo originalmente ele é uma decomposição de matéria orgânica, principalmente dos plânctons, e ele é extraído de duas formas, ou pela terra diretamente ou no mar, tá? No subsolo, e aí você precisa de toda uma estrutura de petróleo e tudo mais. As maiores reservas do mundo a gente tem que não tá, mas agora acabou de ser descoberta a Guiana, então anota aí, a Venezuela, a Arábia Saudita, o Canadá, o Irã e o Iraque. Só que a Venezuela, apesar de ter uma grande reserva, ela tem um petróleo que é considerado muito pobre, ou seja, precisa extrair muito para ter pouca quantidade. Então, apesar da grande quantidade, tem essa pequena observação da Venezuela. Hoje, em termos de produção de petróleo, o Brasil ocupa a 15ª posição, enquanto os Estados Unidos a 11ª. A principal empresa hoje de exploração de petróleo no Brasil é a Petrobras. Questão 33. Os homens e mulheres africanos embarcados na costa da mina, na África, com destino ao Brasil colonial, eram tradicionais conhecedores de técnicas de mineração do ouro e do ferro, além de dominarem antigas técnicas de fundição desses metais. Eles conheciam muito mais sobre a matéria que os portugueses. No processo de formação histórica do Brasil, as características das pessoas apresentadas no texto favorecem a quê? A ocupação do litoral nordestino, B. Exploração dos recursos naturais, C. Proibição do tráfico de escravos, ou D. A aplicação das experiências de indígenas. Pessoal, como ele disse no texto, ele está falando de exploração de recursos naturais, ou seja, né, para depois fazer a fundição desses metais, ou seja, através da mineração do ouro e do ferro. Portanto, a alternativa à interpretação básica de texto, letra B de bola, e a exploração dos recursos naturais. Está ali no finalzinho da segunda linha, a nossa resposta. Questão 38. Qualquer tipo de peixe, de pele de peixe, vira artesanato nas mãos de um biólogo no litoral de São Paulo. Ele criou um método mais natural de transformar a fina camada de pele em couro de peixe. Assim, ele retira do meio ambiente
um material que seria jogado no lixo e inventa novas peças, como bolsas, chaleiras e anéis, como os objetos apresentados na imagem. A prática descrita é um exemplo de ação socioambiental que proporciona a proteção da fauna silvestre, b. diminuição da pesca predatória, c. difusão das técnicas sustentáveis ou d. divulgação de escolhas profissionais. Pessoal, presta bastante atenção nessa questão. Todas as vezes que a gente mantém os recursos que nós temos disponíveis e nós reaproveitamos aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos aplicando técnicas de sustentabilidade, ou seja, técnicas sustentáveis, justamente para a gente conseguir ali manter a produção, tá bom? Então, isso aí, pessoal, é uma técnica excelente. E utilizar algo que é para o lixo para virar um produto, olha que maravilha, sustentabilidade pura na veia. Ou seja, a alternativa correta, letra C de casa, difusão de técnicas sustentáveis. O selo Procel Eletrobras de Economia de Energia, ou simplesmente selo Procel, foi instituído por decreto presidencial em 8 de dezembro de 93. A iniciativa apresentada está associada à preocupação contemporânea de garantir o quê? Olha para a imagem, você tem uma tabela de eficiência energética, onde A é o mais eficiente e o G é o menos eficiente. E aí você tem depois o quilowatts-hora por mês e depois o selo ali do Inmetro, da Procel e tudo mais. Vamos lá. Essa iniciativa, letra A, para uma produção padronizada de bens industriais, B, prestação qualificada de serviços urbanos, C, utilização consciente dos recursos naturais, ou D, dispersão espacial das unidades produtoras. Pessoal, por que você acha que eles colocam este aviso de consumo da eletricidade no equipamento toda vez que você vai comprar? Justamente para que você tenha consciência dos recursos naturais que são gastos, ou seja, se ele é mais eficiente, ele vai conseguir gerar energia sem gastar tantos recursos. Se ele é menos eficiente, vai precisar produzir e consumir muito mais energia. Então, é um consumo, uma conscientização dos recursos naturais que nós temos disponíveis, que você sabe, né, a grande maioria é tudo limitado. Ou seja, a alternativa correta da questão 47 é a letra C de casa. Utilização consciente dos recursos naturais. Questão 41. Criado em 2010, o projeto EcoFan busca promover um processo eficiente, viável e inovador para a reciclagem de tubos usados de pasta de dente. As embalagens vazias, feitas de plástico e alumínio, são utilizadas na confecção de tábuas sustentáveis que podem ter várias aplicações ecologicamente corretas, desde a construção de paredes, bancos e até brinquedos para praças, além de possibilitar o trabalho em educação ambiental com crianças. A viabilidade do projeto descrito tem como pressuposto a seguinte iniciativa de caráter ambiental. Letra A, redução do ciclo de consumo. B, implementação de coleta seletiva. C, elevação da durabilidade do produto. Ou D, produção de materiais biodegradáveis. Ele fala que é um projeto viável, é um projeto para reciclagem de tubos de pasta de dente. Ele fala que essas embalagens vazias de plástico são utilizadas na confecção de tábuas sustentáveis. Então, ele dá várias dicas no longo do texto. Portanto, a alternativa aqui, pessoal, certamente é a letra B. Ou seja, através de vários produtos que são feitos aí a coleta seletiva e tudo mais, fazendo através aí da reciclagem, que diz ali no comecinho da segunda linha do seu texto, eles conseguem ter esses materiais para simplesmente poderem desenvolver esses bancos e brinquedos e paredes e tudo mais. Ou seja, esse processo é chamado de educação ambiental e é um projeto muito legal, feito aí para crianças. Então, a alternativa 41 só pode ser a letra B de bola, implementação de coleta seletiva, ou seja, reciclagem. Questão 50. Figura 1, fabricação de automóveis, em 1927, e na figura 2, fabricação de automóveis, em 2012. Ele quer saber o fator responsável pela mudança no mundo de trabalho, retratado nas imagens, foi O ou A. E lembrando, no primeiro você tem os homens ali trabalhando manualmente, e no B você tem um monte de máquina. Por causa do que, pessoal? Letra A, aumento da renda da população. B, falta de operários com qualificação. C, elitização do consumo das sociedades. Ou D, desenvolvimento da tecnologia de produção.
Pessoal, hoje nós utilizamos as máquinas justamente porque hoje a gente tem uma tecnologia de produção em larga escala muito maior. Então, com máquinas, nós conseguimos produzir em muito mais quantidade e também com muito mais eficiência. Então,